Muito bem, sejam bem-vindos ao nosso último vídeo aí do Ideias Olímpicas sobre congruência. A gente estava abordando nesses últimos vídeos algumas formalidades, algumas coisas sobre congruências, né? A gente abordou no primeiro vídeo noções intuitivas de congruência e nesse segundo vídeo a gente já está aqui com a ideia de resolver alguns problemas e passar as últimas técnicas para vocês. Vamos lá. Óbvio, a gente conseguiu abordar tudo sobre o tema congruências nesses vídeos que a gente passou. Óbvio que não, muito provavelmente vão ter outros vídeos no canal aqui sobre congruência, mas encerramos um ciclo de 3 vídeos sobre congruência, onde você já vai conseguir resolver problemas de nível muito alto, como que a gente vai resolver já agora da IMO e outro problema posterior também. Vamos lá. O Ideias Olímpica, a ideia desse quadro, como sempre eu vou repetir mais uma vez, é mostrar a forma olímpica de resolver um problema. Observe bem esse problema da IMO, que caiu na IMO de 1975. Seja S de N a soma dos dígitos de N e N é igual a 4, 4, 4, 4, ou seja, 4.444 elevado a 4.444, A é igual a S de N e B é igual a S de A, quanto vale S de B? Basicamente, é uma questão. Eu trouxe aqui para essa questão, eu trouxe duas soluções. Eu trouxe a minha solução e trouxe a solução oficial. Então, vamos ver aqui primeiro a solução oficial e a minha ao mesmo tempo aqui a gente vai conciliando em ambas. Vamos lá. Primeiro, o que é que ambos, tanto eu quanto a solução oficial, consideramos? Critério de visibilidade por 9. Por quê? Porque tem uma coisa interessante. Quando você vai para o critério de visibilidade por 9, a gente consegue definir que N é congruente a A e é congruente a B. Por quê? Porque é o seguinte, se você tem um número AB e você soma os dígitos desse número, ele é congruente módulo 9. A soma é congruente módulo 9 ao próprio número. Por quê? Porque qual é o critério de visibilidade por 9? A soma dos números ser um número divisível por 9. Ou seja, no critério de congruência, o resto vai ser o que não é divisível por 9. Ou seja, se eu tenho, por exemplo, o número 12, o número 12 não é divisível por 9. O número 12 falta 3 para ser divisível por 9. Ou seja, só que 12 é congruente a 3 módulo 9. Consegue entender essa ideia? A soma dos números é congruente ao resto do módulo 9. Então, o critério de divisibilidade por 9 aqui cai como uma luva. E aí, o que é que você vai ter de ideia? A partir disso, você pode fazer uma série de continhas para chegar ao nosso resto aí, né, quase que final, né, na verdade, que é 7 elevado a 4.444 é congruente a 7 módulo 9. Só que, cara, o que ambos, tanto a solução oficial quanto a minha solução aborda? Tipo assim, vamos lá. Se esse número ele vai dar congruente a 7 módulo 9, significa que a soma é 7. A soma é 7. Vamos supor, você tem um número que a soma é 7. A sua soma final foi 7. Depois disso você somou esse número de novo, a soma é 7. Depois você somou de novo, a soma é 7. E cara, não importa. Poderia ter aí o S de S de B. Quanto seria o S de S de B? 7. E o S de S de S de S de B? 7. Entendeu? Então chega num momento em que vai ser 7. E o que é que você poderia fazer aqui para provar esse caso? Fazer essa análise. Olha, se a gente pegar o critério de densidade por 9, que é basicamente a soma dos números, a gente coloca esse número congruente a 7, a gente vai fazer essa série de continhas que tem aqui, ó. Essa série de continhas que eu fiz aqui no caderno é a série de continhas que você vai fazer para conseguir chegar a essa questão, aí você faz aí, né? Você que já assistiu os vídeos anteriores vai entender mais ou menos o que eu fiz aqui, né? Substituindo pelo resto constantemente, até que eu cheguei aqui a S de B é igual a 7, né? Para resolver essa questão. É um pouco estranho porque é uma questão da IMO que ali, né, machuca um pouco as pessoas, né, de falar isso, mas resolve com noves fora, né, pô. É tipo, pô, tô somando aqui tirando noves fora, tá ligado? E que não é muito legal dizer, né? Mas é uma questão da IMO, cara, muito simples, que quando você tem a ideia de congruência, de você analisar os restos e tudo mais, cara, questão da Olimpíada Internacional de Matemática que sai assim, ó. É um negócio absurdo, muito absurdo. Após ter resolvido a questão da IMO,
pode ter resolvido a questão da ímã em 5 minutos de vídeo, né? Ter mostrado para vocês a prova. O que é que eu vou me atentar aqui agora? Óbvio, eu não passei aqui pelo critério de visibilidade por 9, mas a gente pode abordar aqui rapidamente, só para não te deixar no vazio, né? Vamos supor que a gente tem um número A, B, C. Como é que eu vou saber se esse número é divisível por 9 ou não? Para eu saber se esse número é divisível por 9 ou não, eu vou somar A mais B mais C. A demonstração disso a gente não vai fazer hoje, porque essa aula não é sobre divisibilidade. Mas basicamente a demonstração disso tem você colocar na ordem polinomial, né? 100A mais 10B e assim sucessivamente, né? Aí você vai colocar aí na ordem polinomial e vai conseguir demonstrar essa paradinha aí. Mas beleza, não é o nosso intuito aqui hoje. Mas é simples, é meio que você colocar na ordem polinomial, você subtrai o anterior e tal, e vai dar tudo certo aí. Mas enfim, o criar divisibilidade por 9 é esse, seria o que você precisaria ter como pré-requisito para resolver a questão. A gente vai ter vídeo aqui no canal explicando o que está divisibilidade, tá? Que é uma coisa que cai muito em Olimpíadas e que você tem que sempre estar atento. Agora vamos para uma coisa muito bacana, que a gente deixou, né, vago no último vídeo, porque a gente expôs, né, o pequeno teorema de Fermat, a gente falou o que era exatamente tudo mais o pequeno teorema de Fermat, só que a gente não demonstrou ele. E, óbvio, um matemático que se preze, né, um aluno de Olimpíada que se preze, ele não vai engolir algo sem ter uma demonstração, né? Vamos lá. O pequeno teorema de Fermat diz o quê? Se P é um primo e A é um inteiro não divisível por P, porque, óbvio, o A não pode ser múltiplo de P, então eles têm MDC, né? Eles têm máximo divisor comum igual a 1. Então, A elevado a P menos 1 é congruente a 1 módulo P. Ok. Se a gente sabe disso, o que é que a gente pode começar a demonstrar aqui na nossa demonstração? Vamos lá. Primeiro passo da nossa demonstração vai ser o seguinte. Admitindo as hipóteses, ou seja, P, blá, blá, não vou ler tudo aqui para você, eu só vou dizer que ele vai basicamente criar um conjunto. Qual é esse conjunto? Pensa bem comigo. Se A e P têm um MDC igual a 1, né, eles não possuem divisores comuns, são primos entre si realmente, então eu posso criar um conjunto Azão que contém todos os múltiplos de A até P menos 1. A, 2A, 3A, 4A, 5A, até P menos 1A. Aí beleza. Fazendo isso, a gente vai dizer que são todos os casos, dessa forma, o conjunto formado pelos restos das divisões do elemento de A por P consiste num SRRE. Um SRR. Talvez você ainda não tenha se deparado com essa informação, né, sobre o que é um SRR. Cara, pra ser bem sincero, essa é uma parte da que se quiser você pode pular, o que eu vou falar agora. Mas basicamente, tá? Para aquela galera que quiser saber o que é um SRR. Vamos ensinar aqui para vocês o que é isso. É um sistema reduzido de resíduos. Resíduos, te lembra o quê? Quando a gente fala de resíduos, o que é que te lembra? É algo que você está descartando. Só porque que em matemática o que é descartável, o que é descartado, né? É o resto. Pegou a ideia? Então, basicamente, sistema reduzido de resíduos, eu não vou ler a definição formal aqui, tá? Eu prefiro explicar para você conseguir entender. O sistema reduzido de resíduos vai ser quando eu pegar os restos, fazer um conjunto dos restos de um número. Então, por exemplo, deixa eu só fazer aqui para ver se fica mais evidente para você. Vamos supor que eu pegue um número 3. Qual seria o SRR de 3? Seria 1 e 2. Aí você me pergunta, Cauã, mas e o zero? O zero também não é resto? Por que ele não está aí? Olha aqui a definição deve ter em algum lugar. Seja P, dizemos que P está aqui, ó. Módulo P, se os AI, que são os elementos, tá, do conjunto, não esquece com essa notação aqui não, representam todas as classes de congruências não nulas módulo P. Ou seja, o zero não pode estar incluído, porque ele fala que são os não nulos. Então, basicamente é isso, cara. Sistema reduzido de resíduos é basicamente os restos. É aquela história das árvores. Se lembra lá da primeira aula sobre congruências, que a gente tratou sobre árvores e tudo mais, né? Tipo, se eu tivesse o mundo 6, né? Que foi o mundo hipotético que a gente criou.
Temos o mundo 6. Quais são as árvores? 1, 2, 3, 4, 5 e 0. Só que aqui a única diferença para essa analogia das árvores é que o zero está fora. O sistema reduzido de resíduos não considera zero. Mas ok, isso aqui era só uma formalidade para você entender o que é essa parte da demonstração dele aqui, né? Vamos lá. Ou seja, o conjunto aí que ele criou é basicamente os restos. Conseguiu entender agora? O conjunto que eles criou é os restos. O número p-1 vai ter o resto A, 2A, 3A, p-1A. Ok? Vamos lá. Seguindo a demonstração dele, ele diz o seguinte. Ele cria aqui o conjunto e ele faz a seguinte ideia aqui, que já é um pulo assim muito gigantesco que ele deu. Que foi que ele disse? Que A vezes 2A vezes 3A vezes até P-1A, né? É congruente a 1 vezes 2 vezes 3 vezes P-1, módulo P. O que foi que ele disse? Basicamente, quando ele chegou nisso aqui, ele admitiu que A é congruente a 1 módulo P. Por que, que A é congruente a 1 módulo P? Porque ele disse que eles são primos entre si. Ele já disse aqui em cima. Nenhum dos elementos de A é divisível por P e quaisquer dois deles são incongruentes módulo P. Dessa forma, o conjunto formado pelos restos de divisões dos elementos de A por P não consiste no SRR, né? Então, basicamente, ele admitiu que não existem múltiplos máximos divisores comuns entre eles, né? Então, vamos lá. Admitido isso, isto é um produto de todos os múltiplos e tal, e ele vai basicamente colocar, ó, como você pode observar que a gente pode colocar desse lado aqui, ó, da equação, a gente pode colocar o A em evidência. Quando ele colocar o A em evidência, o que é que vai acontecer aqui? Vai acontecer o seguinte, ó. Você vai ter A elevado a P-1, porque vai ter AP-1 vezes aí repetido, vezes o P-1 fatorial. Só que, olha, P-1 fatorial está dos dois lados da equação. Então, o que eu posso fazer? Cortar eles de ambos os lados. Que esse cortar, óbvio, você sabe que é dividir ambos os lados por P-1 fatorial, né? Tido isso, qual é aí a etapa final da nossa prova? É fazer esse corte e aí você vai ter, né, que como o produto de vários números menores que P, temos que o MDC, o máximo divisor comum entre P e P-1, é igual a 1, né? Porque eles são primos, aí você está pegando um número primo e um número não primo, né? Muito provavelmente, né? Se não for um primo irmão, né? Que tem os primos irmãos, que são basicamente 2 e 3, né? Essas jogadas todas aí. Assim, pela lei do corte, obtemos o pequeno teorema de Fermat, que é uma demonstração do pequeno teorema de Fermat, onde ele vai criar esse conjunto. Basicamente, a ideia dessa demonstração é você pegar, passando aqui, né, rapidamente para você compreender a ideia do subconjunto, você não precisar ficar atolado nela. A ideia é, cria-se um conjunto azão, onde esse conjunto azão vai conter todos os restos do nosso número primo, né? Todos os restos do nosso número primo vão estar ali. Por que, que vai só até P-1? Você pode me perguntar. Porque, me diz aí uma coisa. Quando a gente vai analisar os restos de 5 não nulos, a gente avalia o 5? Não, a gente avalia até o 4, que é o 5 menos 1. Quando a gente vai avaliar o resto de 11, a gente avalia até o 11? Não, a gente avalia até o 10, que é o 11 menos 1. Por isso que aqui ele vai até o P-1, porque ele vai colocar todos os restos e, óbvio, não pode ter o próprio número como o resto dele mesmo, porque seria zero e seria um resto nulo que contradiz a definição de um sistema reduzido de resíduos, né, que diz que você não pode ter um número nulo dentro dele. Mas beleza, essa demonstração do nosso teorema, pequeno teorema de Fermat, é bem formal, é bem chato, eu confesso. Mas agora a gente vai para a parte mais interessante da aula, na minha opinião, que é um problema muito brabo envolvendo congruência e é um problema muito legal, muito legal, muito legal, muito legal, muito legal. Ele diz o seguinte: ache todos os números n pertencentes aos naturais, ou seja, inteiros positivos, né? Satisfazendo 7 dividindo 2 elevado a n mais 3 elevado a n. Vamos lá.
O que é que a gente pode ter aqui como ideia? Eu trouxe aqui a minha solução, fiz a solução no caderno e trouxe aqui para vocês para conseguir explicar essa ideia. Vamos lá. Se ele está pedindo para a gente achar todos os números que satisfazem essa ideia, aí a gente pode pensar o seguinte: ele está somando dois números elevados ao mesmo expoente. Só que, o que é um número ser divisível por outro? É ele ser múltiplo. Só que, lembremos de uma notação a qual eu passei rapidamente, acredito, na primeira aula. Se a gente tem um número A e a gente divide esse número A por B, ele vai deixar um quociente Q e um resto R. Logo, esse número A ele pode ser expresso como A é igual a B vezes Q mais R. Cara, é basicamente a primeira ideia que você vai ter que ter nessa questão. Por quê? Porque se a gente está pegando, vamos lá, 7 divide um número 2n, 2 elevado a n, né, quer dizer, mais 3n, o que é que eu posso dizer aqui, cara? É que quando eu somar o resto de 2 elevado a n com o resto de 3 elevado a n na divisão por 7, isso aqui vai ter que dar 7, ou um múltiplo de 7, né, no caso. Então, vamos lá. Eu posso dizer que 2. Eu acho que eu escrevi isso até aqui na solução, se eu não estou enganado. Vamos ver aqui. Quando a gente considera 2 aí e tudo mais, aquela coisa que eu lhe disse. Aí eu comecei a fazer os casos. O que foi basicamente fazer esses casos aqui? Foi basicamente eu ter a noção de, beleza, 2 elevado, se eu pegar o 2 elevado a um, ele deixa quanto na divisão que resta na divisão por 7, vai deixar resto 2. O 3 elevado a um deixa resto 3. Beleza. O 2 ao quadrado, pô, vai deixar resto 4. O 3 ao quadrado deixa resto 2. E perceba, se eu pegar 2 mais 3, não dá certo, cara. Vai dar problema, não vai dar um número, né, divisível por 7. Se eu pegar 4 mais 9, não vai dar um número divisível por 7. Se eu pegar 8 mais 27, observe, 8 deixa resto quanto na divisão por 7? Resto 1. 27 deixa resto quanto na divisão por 7? Resto 6. 6 mais 1, 7. 7 é divisível por 7. Então, 7 é congruente a zero, né, no módulo 7. Então, a gente conseguiu chegar aí num número que obedece a regra. E aí, qual é a grande sacada dessa questão? Que eu não tive de inicial, vou ser sincero para você. Eu segui ali até o 2 elevado à quinta potência e o 3 elevado à quinta potência e eu não achei nenhum padrão. Aí eu, caraca, não sei o que e tal. Aí fui atrás do meu professor, né, para tirar a dúvida com ele e tal. Aí eu disse, faz o próximo caso. Aí, beleza, fazer o próximo caso. Fiz o próximo caso, cara. 2 elevado a sexta e 3 elevado a sexta, deu certo. Deu resto 1 e resto 6, somou resto 7. 7 congruente a zero no módulo 7. E, assim, múltiplos de 3. Tem que ser os múltiplos de 3. Só que, quais são todos os casos possíveis? Ou um número, se liga aqui na sacada, ou um número ele é no formato 3K, ou seja, múltiplo de 3, né? Eu coloquei aqui o bicho bem iniciando coisa. Deixa eu ver se dá para apagar aqui. Pronto. Ou um número, ele é múltiplo de 3, ou ele é múltiplo de 3 mais 1, ou ele é múltiplo de 3 mais 2, ou seja, ele é no formato 3K, ou 3K mais 1, ou 3K mais 2. É a única possibilidade que você tem, meu amigo, para o número. Essa é uma ideia algébrica aí bem assim, espalhada assim, no mundo olímpico e tal, traz em muitos livros, mas no vídeo posterior a gente pode abordar ela também com minúcias. Vamos lá, né? Não é o intuito desse vídeo agora. Partindo daí, cara, o que foi que eu abordei? Vamos lá, se a gente já sabe que o número ele é 3K, ou ele é 3K mais 1, ele é 3K mais 2, vamos testar essas possibilidades, meu irmão. Não tem pra onde correr, não. É testar essas possibilidades aí mesmo. Aí o que foi que eu comecei a fazer? Beleza, vamos testar essas possibilidades aí. 8 é congruente a 1, né? Módulo 1, e aqui você vai ter, né, basicamente a seguinte ideia. 8 é congruente a 1, módulo 7. Só que o que é 8? É 2 ao cubo, né? 2 ao cubo elevado a k. Ou seja, 1
elevado a k, módulo 7 é congruente ambos. Então, cara, a gente pode chegar aqui, né, que o k ele é um número ímpar, né? Ou seja, o k ele vai ter que ter um valor 3 aqui. Mas beleza. Vamos lá. Se a gente for resolvendo aqui essa parada, o que é que a gente vai ter de ideias aqui? Vamos lá. A gente pode abordar da forma com congruência e da forma utilizando múltiplos. Essas duas notações são a mesma coisa basicamente. Mas vamos lá. Quando eu digo o seguinte, 8 elevado a k é congruente a 1 elevado a k, por que eu estou falando isso? Porque eu estou elevando de ambos os lados ao mesmo expoente e existe uma propriedade que diz que isso é válido. E quando eu coloco 27 é congruente a menos 1 módulo 7, é porque 3 ao cubo, eu vou pegar o 3 ao cubo, né, que vai ser o 8, é congruente a menos 1 módulo 7. Né, eu defini essa parada aí, e quando eu pego 27 elevado a k, é congruente a menos 1 elevado a k. Por quê? Porque se 8 elevado a k é congruente a 1 elevado a k, o 27 elevado a k tem que ser o número que cancele. Então, 1 menos 1 vai dar 0. Ou seja, vai dar para dividir por 7. Essa é a sacada da questão. Aí, basicamente, a gente vai fazer aqui a nossa brincadeirinha, né? Onde bem aqui, ó, se você for perceber, a gente vai conseguir cancelar e a gente vai conseguir chegar num resultado que seja divisível por 0 bem aqui. E aí a gente vai conseguir chegar nessa ideia, né? Só que o que é que acontece aqui para a gente conseguir essa parada? Observa bem, a gente tem 1 elevado a k e mais menos 1 elevado a k. Para eles cancelarem, esse segundo fator aqui que eu estou destacando, ele tem que ser menos 1. Só que para ser menos 1, o que é que tem que acontecer com o expoente? O k tem que ser ímpar. Logo, né, a gente vai ter essa ideia aqui de abordar o n como um múltiplo de 3. Beleza. Partindo para a solução, a gente sabe que por caso 3k dá certo. Ok, o que a gente vai tentar agora? Provar por caso 3k mais 1 e por caso 3k mais 2 para ver para quais outros casos dá certo. Para os números múltiplos de 3 vai dar certo. Ok, vamos lá. Mesma linguagem algébrica, a gente vai usar o fato anterior. Isso aqui é uma ideia olímpica que eu queria comentar com vocês com calma. A gente vai usar o fato anterior para provar esse fato que a gente quer provar agora. Por quê? Porque 2 elevado a 3k mais 1 é igual a 2 elevado a 3k vezes 2. Só que 2 elevado a 3k é 8 elevado a k. Que a gente sabe que é o quê? 8 é congruente a 1, 8 elevado a k é congruente a 1, né? Que é congruente a 1, né? Elevado a k. Então a gente pode dizer que 8 elevado a k vezes 2, né? Que seria aí o nosso 2 elevado a 3k mais 1, é congruente a 1 vezes 2. E para fechar o negócio com chave de ouro, se liga nisso aqui, ó. Se liga nessa parada aqui, ó. Para fechar com chave de ouro. 2 elevado a 3k mais 1 é congruente a 2. Beleza. O que é que a gente tem que achar agora? Se 3 elevado a 3k mais 1 for qualquer coisa diferente de 5, já não dá certo. Você vai fazer as continhas. Mesma ideia, substitui e tal. Não vou perder muito tempo nessas continhas, mas você basicamente vai substituir os valores, aquela ideia de trazer o que você já tinha achado. Ó. 27 é o que? É congruente a 1. Logo, 27 elevado a k congruente a menos 1 elevado a k. Só que 3 elevado a 2, 3 elevado a 3k mais 1, que é 27 elevado a k mais 1, nada mais é do que 3, né? 27 elevado a k vezes 3. Só que 27 elevado a k é congruente a menos 1 elevado a k, né? Que aí 3 é congruente a 3 vezes 3. E aí você vai conseguir chegar nessa ideia final aqui, ó, que a gente vai conseguir chegar, que é o quê? Que é que 3 elevado a k mais 1 é congruente a 1 menos 1 elevado a k vezes 3. E aí a gente vai ter dois casos. O caso em que o k é par e o caso em que o k é ímpar. Em ambos os casos, tá? Não vai dar certo. Em ambos os casos dá errado. Só que, como você já está no final de uma demonstração de um problema complicado, é interessante você fazer esses dois casos. Eu até perguntei pro meu professor, né? Cara, mas como a gente já sabe que aqui, nessa parte aqui, ó, do nosso problema, que independente se for menos um ou um positivo vai dar errado, por que a gente não deixa pra lá o resto? Aí ele, cara,
Você está no final de um problema difícil, você vai mesmo contar com a sorte de corretor deixar isso passar, pô. Faz aí, mano, 2 linhazinhas a mais de resolução não vai te matar, não. Beleza, você vai fazer pro caso K par e pro caso K ímpar. A partir dessa ideia, o que é que a gente vai aqui? A gente vai para matar a questão. Qual é o único caso que ficou faltando? Se você está prestando atenção até agora, você vai notar que a gente provou o caso 3K e o caso 3K mais 1. Falta o 3K mais 2. Raciocínio totalmente análogo para o caso 3K mais 2. Você vai substituindo aí, ó, 8 elevado a K por 1. Aí você vai fazendo ali e tal. Você vai chegar na mesma ideia, 2 elevado a 3K mais 2 é congruente a 4 módulo 7, ou seja, o que é que o outro tem que dar? 3. Se der qualquer coisa diferente de 3, aí já dá errado. Só que o que é que ele dá? É 5. Logo, 2 elevado a 3k mais 2 mais 3 elevado a 3k mais 2 é congruente a 4 mais 5, que é congruente a 2 módulo 7. Ou seja, não é um número divisível por 7. E finalmente, depois de 3 aulas, depois de passar por noção intuitiva de congruência, depois de resolver questão, depois de passar um bocado de técnica, depois de acabar com a formalidade e incongruência aqui e resolver a questão da imã, a gente vencemos essa parte aqui do nosso Ideias Olímpicas. Passamos por basicamente toda a ideia de congruência olímpica e no próximo Ideias Olímpicas aí provavelmente a gente vai começar a abordar a indução, que é uma outra ideia de teoria dos números que é sensacional. Até a próxima.